Na nossa aula de hoje, nós vamos dividir a nossa aula em 3 momentos. Tá? Nesse primeiro momento, vamos falar da parte mais neurobiológica do sono. Depois nós vamos falar sobre as abordagens, em termos de análise do sono em medicina do sono. E no final, vamos falar dos principais distúrbios do sono. Okay? Então, para falar em neurobiologia do sono, falar no aspecto neurobiológico, eu gosto desta imagem, além dela ser uma imagem engraçada, uma criança dormindo no vaso sanitário. Isso mostra um aspecto bastante interessante. Primeiro, a criança dorme muito. Um recém-nascido dorme quase que 20 horas, das 24 horas ele fica dormindo. E ao longo do tempo ele vai gradualmente dormindo menos. Até ficar um adulto e vai dormir lá suas 8, 7 horas, quando é possível. Mas olha, uma coisa nós já podemos perceber. Primeiro aqui, nesta fase, esta criança, ela está numa fase muito especial da vida. O que está acontecendo principalmente com ela? Ela está crescendo fisicamente, a cada dia aumenta, de uma forma, uma velocidade espetacular. Ela está crescendo em termos de organização psicomotora. Cada dia ela faz um gesto diferente, um equilíbrio diferente. Ela está crescendo em termos cognitivos, essa criança, o que faz com que a cada dia ela vai produzir palavras diferentes, ela vai criar frases diferentes. Ou seja, você tem um desenvolvimento do corpo e da mente. E na mesma fase em que há o desenvolvimento do corpo, há o desenvolvimento da mente, é a fase que ela mais dorme. Então, já é possível a gente começar a nossa aula fazendo a seguinte especulação. Será que a fase do sono ela é fundamental para o processo de desenvolvimento? Então, este é um questionamento que a gente faz. Então, para falar do sono, a gente tem que falar dessas duas coisas, da vigília e do sono. Porque, na verdade, são duas fases conjuntas, não é uma coisa só. Eu não posso falar só da vigília, e nem posso falar só do sono. Porque é uma sequência. É um ciclo, tem um episódio de sono, um episódio de vigília, um episódio de sono, um episódio de vigília. E é claro, o que nós desejamos é que durante a vigília, a gente tenha, aqui representada por um chimpanzé, que está com uma face, a meu ver, alegre, e aqui no sono, uma fase bem relaxada de uma criança. Claro que essa condição, uma criança é possível dormir desse jeito, porque ela tem flexibilidade. Se eu ficar nesta posição por 2 minutos, eu vou levar 20 anos de fisioterapia para tentar recuperar as dores nas costas. Mas, então, o que a gente busca, quando a gente fala em neurobiologia do sono, é entender estes mecanismos, que é que está por trás, o que vai nos induzir em mantermos acordados e o que é que vai induzir mantermos vigília ou insônia. Então, na verdade, a gente considera como se eu tivesse uma balança. É o gangorra, o mecanismo que nos mantém em vigília, o mecanismo que nos mantém em sono. Por isso que quando a gente diz, então, quando eu falo que uma pessoa tem insônia, ou seja, dificuldade de dormir, pelo início, pela pernas no meio da noite, e não tem condição de não volta a dormir, ela pode ter um problema aqui, o sistema indutor de sono seja frágil, então não consegue induzir sono, ou os sistemas indutores da vigília estejam hiperativado.
Por outro lado, eu tenho outros distúrbios que a gente chama de hipersonia, que o indivíduo chega a ter ataques de sono. Nesses ataques de sono, eu posso ter uma hiperativação do sistema indutor do sono ou uma hipoativação do sistema indutor da vigília. Então, isso aqui nós vamos ver agora na nossa aula, né? Então, o que é que nos mantém acordado? O que é que nos mantém dormindo? Então, o roteiro, nessa primeira fase da nossa aula, né, nós vamos falar um pouquinho da relação que tem a ver a gripe espanhola, tem a ver, inclusive, com o Covid, né, com a questão do sono, a importância da invenção do eletroencefalograma, um conceito que é fundamental, que é o sistema ativador reticular ascendente, que é um sistema que nos mantém em vigília, a descoberta do sono REM, o qual mostrou que o sono não é um fenômeno homogêneo, ocorre diversos eventos eletrofisiológicos enquanto nós estamos dormindo, que são importantes. Qual é a circuitaria neural que vai regular o ciclo sono-vigília e os modelos atuais da regulação do ciclo sono-vigília. Então, essa vai ser a primeira parte. Na segunda parte, nós vamos falar um pouco sobre polissonografia e sobre os principais distúrbios do sono. Então, com essa relação, né, da gripe espanhola, né, com o primeiro modelo. A gripe espanhola, semelhante ao Covid, né, ou seja, um vírus que infecciona o aparelho respiratório. No caso da gripe espanhola, era um vírus de influenza, que nos anos de 1917, provavelmente 16 e 17, lá no século passado, iniciou nos Estados Unidos com soldados americanos, e os soldados americanos então, foram, era uma infecção viral restrita a uma determinada pequena população nos Estados Unidos, foi para a Primeira Guerra Mundial, 17. O que acontece? Durante uma guerra, as condições higiênicas são mínimas. Imagine naquela época. Frio, então, começa a guerra, chega ao final do ano, um frio intenso na Europa, soldados todos juntos, começou a transmitir o vírus da influenza para várias pessoas, pelas condições em que as pessoas estavam por causa da guerra, por causa do frio, morreu muita gente na Europa e acabou se espalhando. Ocorreram provavelmente várias mutações dessa cepa do vírus da influenza da época. Ela se espalhou então no mundo inteiro. Ela chega inclusive na Espanha, e a Espanha que vai divulgar os primeiros casos no sentido de definir como uma pandemia, e é por isso que se chama gripe espanhola, mas na verdade ela começa nos Estados Unidos. E o que ocorre é que, com o fim da Primeira Guerra, o vírus estava restrito à Europa. Para vocês verem, no Brasil, os jornais brasileiros, no Rio de Janeiro e em São Paulo, faziam piadas com a Europa, porque o vírus estava restrito à Europa, não tinha o vírus no Brasil. Do mesmo jeito, a pandemia nos Estados Unidos, a infecção nos Estados Unidos não existia mais, nem no Canadá. Com o fim da guerra, volta todos os soldados, inclusive os soldados brasileiros. Teve a orientação para os soldados brasileiros ficarem em quarentena, mas, é claro, por uma questão política, não teve quarentena dos soldados, teve o quê? Comemoração do fim da Primeira Guerra Mundial e comemoração da participação do Exército Brasileiro na batalha. O que aconteceu? O vírus se espalhou no Brasil inteiro, chegando inclusive aqui em Natal. E isso acabou tendo uma mortalidade de quase 40 milhões por causa do vírus. Mas não só a questão do vírus em si, da gripe espanhola, mas era que a gripe espanhola, posteriormente, ela desencadeou o caso, ou seja, isso
17, 18, 19, ou as três grandes ondas da gripe espanhola, mas no início dos anos 20 começam a aparecer sintomas de pacientes dessa forma, e foi chamado de encefalite letática. Então, veja, esse paciente é como se ele tivesse uma sonolência, ele não tem equilíbrio, né? Cada vez, né, piora mais, o paciente ficou como se fosse comatoso. Parte dos pacientes ficaram assim. Por outro lado, parte dos pacientes, né, eles ficaram, né, bastante ativos, né? Inclusive, parte disso eles estão descritos neste filme, que é O Tempo de Despertar, que é um filme, né, eu sugiro muito para quem não assistiu, assista, que é um filme sobre, né, o Oliver Sacks, baseado, né, um pouco na história dele, nos relatos dele, porque o Oliver Sacks, né, ele encontra, na década de 50, num hospital em Nova York, no Bronx, em Nova York, né, pacientes que tinham tido encefalite letárgica lá nos anos 20, que estavam, né, lá no hospital, né, e esses pacientes, boa parte deles, eles ficavam catatônicos, parados, não falavam, imundismo total, enquanto outros eram agitados. Eram as duas coisas. E o Oliver Sacks percebe que algum desses pacientes, aqui, ó, veja, que o médico pede para o paciente levar a mão até o nariz, então veja, o paciente responde, né, motoramente, mas veja que ela não abre os olhos, ela fica como se estivesse dormindo. Então, por isso que foi o caso de encefalite letárgica. Tá? E aí eu tinha dois grupos de pacientes. Uns ficavam nessa condição, como se fosse dormindo por longo tempo, sem dificuldade de acordar, e outros ficavam agitados, com dificuldade de dormir. Certo? Então, né, o que a gente, né, vai perceber é que eu tinha essas duas coisas. Pacientes entravam em sono constante e outros ficavam incapazes de dormir. E aí, esse neuropatologista da Universidade de Viena, o Konstantin von Econen, né, inclusive teve muitas contribuições para a neuroanatomia, né, no século passado, ele vai estudar, então, esses pacientes. Então, ele vai pegar os pacientes que ficavam, né, sonolentos, ou os pacientes que dormiam constantemente, e vai, né, estudar os pacientes que morreram, é claro, né, o cérebro dele, o que acontecia no cérebro. E o que ele percebeu é que esses pacientes que ficavam sonolentos, quase em quadro de coma, eles tinham, né, uma perda neuronal, principalmente no hipotálamo posterior, certo? E na formação reticular. E os que ficavam incapazes de dormir, né, a perda neuronal, ou seja, o processo infeccioso, onde ele via que havia necrose, morte de neurônio, por causa de uma reação imune, não foi exatamente o vírus, essa lesão ocorre após a infecção viral, era uma resposta imune posterior, né, com uma perda do hipotálamo anterior. Então, olha, o que ele observa? Quem perdeu, quando a lesão era no hipotálamo anterior, o paciente tinha dificuldade de dormir. Quando era no hipotálamo posterior, ele tinha dificuldade de ficar acordado. Então, exatamente isso aqui. Então, os pacientes que tinham dificuldade de se manter acordado, a lesão era aqui, né? A lesão era nesta área aqui, ó. Então, aqui era a lesão no hipotálamo posterior e no mesencéfalo, que é o tronco cerebral, né? Então, aqui é o rombocéfalo e aqui é o mesencéfalo e aqui é o diencéfalo, a parte posterior do hipotálamo, certo? Então, quando a lesão era nesta área, o paciente ficava com dificuldade de se manter acordado, ficava sonolento, dormindo constantemente, que nem aquele vídeo que a gente viu. Porém, quando
ele viu que a lesão era aqui no hipotálamo posterior, no hipotálamo anterior, certo? Aqui, hipotálamo posterior aqui. No hipotálamo anterior, quando a lesão era aqui, aí era diferente, né? O que acontece? Aqui nesta área, né, aqui no hipotálamo anterior, os pacientes tiveram dificuldade de dormir. Ficava como se fosse insônia crônica. Então, né, o que o von Econo vai propor é que esta área posterior do hipotálamo, mais o mesencéfalo, mais aqui essa formação reticular mesencefálica, seria responsável para induzir a vigília, o qual ele chamou o centro da vigília. Por isso que quando era a lesão aqui, os pacientes ficavam sonolentos. Já esta região do hipotálamo anterior era o centro do sono. A região induzia o sono, porque quando eu tinha lesão nesta área, o indivíduo tinha dificuldade para dormir. Então, o von Econo, ele propõe o primeiro modelo neurobiológico para explicar, né, o sono. Isso lá nos anos 20. Então, que eu tenho uma gangorra, hipotálamo posterior, ativado, hipotálamo posterior mais o mesencéfalo, quando eles são ativados, mantém a vigília. O hipotálamo, né, anterior, quando ele é ativado, mantém o sono. Então, uma oscilação, uma gangorra. Vigília, sono. Vigília, sono. E aí nós tivemos, né, a invenção do eletroencefalograma, também lá nos anos 20. Para quem já viu a prática, né, já viu quem foi o Hansberg. Este é o aparelho, né, que o Hansberg inventou na época. O que o Hansberg fez foi demonstrar que eu tenho pelo menos 2 padrões típicos de atividade elétrica cerebral. Que, quando eu tenho uma condição de repouso, com os olhos fechados, a gente tem uma oscilação, que aqui a gente vê claramente, né, a oscilação cortical. Aqui é a oscilação do eletrocardiograma. Esta oscilação aqui embaixo é uma oscilação mecânica, né, feita pelo metrômetro, apenas para a gente ver a dimensão temporal, né, a linha do tempo. Então, aqui é uma frequência próxima de 10 Hz, do qual ele chamou de um ritmo alfa em condições de repouso. Então, alfa em repouso. Já quando o indivíduo abre os olhos, fica atento, esse padrão de 10 Hz, ele fica com baixa amplitude e alta frequência, o qual ele chamou de beta. Então, esse padrão aqui, a gente pode dizer que é um padrão, né, em repouso sincronizado e acordado é um padrão desincronizado. Então, basicamente, é este padrão, né, que a gente vê. Então, durante a vigília, a gente tem no eletroencefalograma, né, o eletrodo aqui vai detectar um conjunto de potenciais pós-sinápticos. Então, tem uma diversidade. Não estão ajustados, não estão sincronizados. Por isso que eu vejo alta frequência e baixa amplitude. Enquanto, na hora que eu fecho os olhos, o que ocorre? Essa atividade neuronal sincroniza, aí eu vejo alta amplitude e baixa frequência no registro do eletroencefalograma. Que é o que se via na época no sono. O que a gente faz? Registrava o sujeito acordado, fechava os olhos, dormia um pouquinho, registrava e via que ficava mais lento. Só via isso, registrava a noite inteira. Os dois são de 10 Hz? Os dois são de 10 Hz? Não, quando eu estou dormindo, estou com os olhos fechados, no hospital eu tenho a tendência de ver 10 Hz. Quando eu estou acordado, com os olhos abertos, eu tenho que ver beta que é acima de 10 Hz, que é lá para 20, 25 Hz. Okay? Então, o eletroencefalograma, ele mostrou basicamente que eu tenho um padrão sincronizado, é sono, desincronizado, vigília. Era isso que tinha.
Vejam, os equipamentos eram difíceis, não dava para fazer um registro de uma noite inteira. Então, o indivíduo ali dormia, ficava 2, 3 minutos dormindo e já parava o registro. Certo? E aí, né, lá no final dos anos 30, né, esses dois pesquisadores, este aqui, que era um italiano, né, o Giuseppe Maurizio, tá? E este outro, né, um americano, né, o Horácio Magum. O Horácio Magum, ele trabalhava em Chicago, depois foi trabalhar na Califórnia, e o Maurizio era italiano, trabalhava lá em Roma, e o Maurizio foi passar um ano, né, trabalhando com o Magum. E o que eles queriam era estudar motricidade, o controle da motricidade. Eles queriam estudar, basicamente, o papel do cerebelo. Então, o que a gente tem, né, quando a gente fala do cerebelo? Nós já vimos nas nossas aulas de motricidade que, se eu olhar o cerebelo aqui, né, eu tenho, né, um conjunto de fibras ascendentes que vem aqui pelo pedúnculo cerebral inferior e vão para o cerebelo. Eu tenho núcleos do tronco cerebral que vão pelo pedúnculo cerebral médio, vão para o córtex cerebral. E, né, o que a gente tem? Os núcleos cerebelares profundos saem pelo pedúnculo cerebral superior, vão para o tálamo, né, e vão fazer o ajuste. Então, o que eles pensaram? Olha, se eu colocar eletrodos, então vou colocar um eletrodo aqui, não no cerebelo, mas aqui na altura do pedúnculo cerebelar, né, superior. Tá? Que é o quê? O tronco cerebral, lá na região do mesencéfalo. Então, eles iam estimular esta área para ver o que acontecia, né, com a parte motora. Então, eu tenho todo aqui o córtex. Aqui, por exemplo, é o córtex visual, aqui frontal, e aqui eu tenho um sômato sensorial. Então, aqui eu tenho minha área motora. Então, eles tinham eletrodos colocados aqui na região cortical, em diversas áreas, tá? Que aqui está representado, né? Então, aqui em cima, eu tenho o registro dessas duas primeiras linhas da atividade elétrica cortical, aqui na região sensório-motora. E tenho aqui registro, aqui na região frontal e aqui na região, né, temporoparietal. Tá? São essas outras duas linhas aqui embaixo. Aqui o animal está anestesiado. Então, eu anestesio o animal. O que ocorre? Veja que esta primeira parte aqui, as ondas estão de grande amplitude, porque então entra. Por quê? Estão sincronizados. O animal está anestesiado, está induzindo um sono quimicamente. Tá? Isso eu estou fazendo, né, em dado. E aí eu vou estimular aqui esta região, qual eu estou esperando que eu vou estar estimulando as vias, né, ascendentes que vão ativar a área sensório-motora. Porque eu estou vendo que sai do cerebelo, passa para ali, vai ativar a área sensório-motora. Olha, sincronizado, padrão sincronizado é repouso. Padrão, né, desincronizado é porque está com muita atividade. Na hora que eles estimularam esta área, né, ele córtex sensório-motor. Está aqui que a gente está vendo, está sincronizado. Na hora que eles estimularam, ó, desincronizou aqui, ó. Veja aqui nessa primeira linha, nessa segunda linha, o sinal desincronizando, parou, ele voltou a sincronizar novamente. Mas a grande surpresa deles é que não só desincronizou na área sensório-motora, mas também desincronizou as outras áreas corticais. Então, na verdade, que é esse, né, esse aqui é o trabalho que ele descreve, né, esse resultado dele, é que quando eu estimulo esta região do mesencéfalo, ocorre uma desincronização de todo o córtex. Tá?
E aí eles foram estudar com mais detalhes por que é que isso ocorre. E aí, né, uma das questões é, será se essa estimulação, será se isso depende da estimulação, será se existe, né, um conjunto de neurônios ali no mesencéfalo que dessincroniza o córtex? Aqui, nessa figura, aqui nesse gráfico, é semelhante a essa aqui, só que, nesta situação aqui, eu tenho uma amplitude, né, de voltagem aqui que está 1,5 volts, né, por cada 300 segundos, e aqui 3 volts por 300 segundos, ou seja, a intensidade nesse experimento aqui foi 2 vezes a intensidade desse outro. E o que é que ele viu de diferença? Que enquanto eu estou dando aqui o estímulo, ó, sincronizado, começou o estímulo, aqui onde tem essa barra preta, onde começou o estímulo, desincronizou todo o córtex. Parou, aí voltou a sincronizar. Aqui, quando ele deu um estímulo de maior intensidade, 2 vezes mais, quando ele deu, ó, estava sincronizado, estimulou, desincronizou, parou a estimulação, continuou desincronizado. Então, eles demonstraram de que a estimulação no mesencéfalo promovia desincronização cortical e a duração dessa desincronização dependia da intensidade do estímulo elétrico que eu aplicava, né, no mesencéfalo. E isso, né, fez eles levarem, né, então, a criar um conceito, uma ideia. Por quê? Porque isso aqui nós estamos representando, isso é um esquema de um cérebro, né, de um gato, mais semelhante, né, a qualquer mamífero. E quando a gente olha aqui o tronco cerebral, pegando o mesencéfalo, né, a ponte, a medula oblonga, né, isso aqui tudinho, tem um conjunto de neurônios que a gente chama de formação reticular. Esse termo era utilizado muito nos anos 20, nos anos 30, porque na hora que você olhava pelo microscópio óptico, você via os neurônios com grandes ramificações. Então, era como se fosse um retículo. Então, por isso, essa região foi chamada de formação reticular. E aí, então, o Muriz e o Magum chamaram, então, que aqui, onde eu tenho a formação reticular, né, que é a parte rostral, né, do tronco cerebral, então, eles chamaram isso de sistema ativador reticular ascendente. Que quando aquele conjunto de neurônios era ativado, né, eles ativavam o córtex, desincronizavam o córtex. Além disso, né, o Muriz e o Magum mostraram, né, algo bastante interessante, né, que aqui, nessa figura, né, para a gente só exemplificar, eles fizeram, então, lesão lá na formação reticular. E fazendo lesão ali e vendo o que acontece, né, com o córtex cerebral. Então, o que a gente vê? A lesão na parte posterior, nesta região posterior da formação reticular, o córtex cerebral continua desincronizado. Porém, quando a lesão é aqui na região rostral da formação reticular, ocorre uma lentificação cortical, uma sincronização cortical. Ou seja, quando a lesão no modelo animal, no caso do gato, era na parte rostral da formação reticular mesencefálica, isso fazia com que o gato se manifestasse, ficasse semelhante a algumas, né, situações humanas que você tinha, né, lesão grave no tronco cerebral e o indivíduo ficava em coma, né, ficava com o córtex totalmente sincronizado, não havia desincronização. Então, tudo isso levou até essa ideia. Daí, então, né, surge essa ideia de que eu tenho um sistema que mantém a vigília. Veja que isso já, né, bate, né, coincide com o que o von Economo tinha mostrado lá nos pacientes, né, com a encefalite letática, que, né, a região do mesencéfalo, quando ela é lesada, eu promovo sincronização cortical. Quando ela é estimulada,
eu promovo desincronização cortical. Então, que o mesencéfalo era a área ativadora do córtex que nos mantém em vigília. Então, isso nós estamos lá nos anos 40, nos primeiros 5 anos dos anos 40, fazendo esse experimento. Então, a gente começa a ter uma noção mais detalhada do que é que está organizando, o que é que nos mantém, pelo menos, em vigília. Ficou claro até aqui, a questão da formação reticular, como é que ocorre, tá? E aí, algumas coisas, em ciência, em parte tem algumas coincidências, e, é claro, a esperteza do pesquisador que está trabalhando na área. Esta figura aqui que vocês estão vendo, nós tem 4 sujeitos, todos homens, que trabalharam nos últimos anos, no século passado, sono, e estudaram quase tudo sobre o sono. Este aqui, o principal dele, o Nathaniel Gleitman, aqui é ele, mais jovem. Isso aqui é quando ele completou 100 anos. Essa foto ela foi tirada numa reunião da Sociedade de Profissionais de Medicina do Sono dos Estados Unidos, e para juntar os principais pesquisadores. Então, nessa época, o Gleitman tinha 100 anos, completou 100 anos, ele faleceu com 103. Esse aqui é o Acerinsky, esse aqui é o Demet, todos os 4 já faleceram. O Acerinsky faleceu faz tempo, ele faleceu de acidente de carro, o Demet faleceu um ano atrás, e o Michel Jouvet, que é francês, faleceu há uns 2, 3 anos. Aqui, esses 3 trabalharam muito com pesquisa com humanos, e o Michel Jouvet trabalhou muito com experimentação em animal. O que isso aqui eles mostraram que ocorre nos seres humanos, o Michel Jouvet mostrou que os mesmos fenômenos com os animais. Mas o importante aqui que eu queria chamar a atenção foi os primeiros experimentos que este pesquisador, o Acerinsky, fez. O Acerinsky, que era ele, jovem, tá? Essa aqui é a imagem dele quando jovem, ele estava querendo estudar atenção. E uma das coisas que a gente sabe é que a atenção, por exemplo, a gente tem o movimento dos olhos. E sem atenção, a gente não tem movimento dos olhos. Então, a gente já falava na época, lá no final dos anos 40, que eu tinha a vigília, e na vigília a gente está sempre movimentando os olhos. Mas, quando eu durmo, eu não estou em vigília, então eu não tenho que ter movimento dos olhos. E aí até se usava a expressão, sono sem movimento dos olhos. Então, no sono não teria movimento dos olhos. E aí o Acerinsky, lá ele trabalhava na Universidade de Chicago, junto com o Clark, ele queria estudar sono, então ele levou o filho dele para o laboratório. O filho dele na época tinha 8 anos de idade, para fazer os primeiros experimentos. Então, levou o filho, porque aí o Acerinsky desenvolveu o sistema para colocar os eletrodos para detectar o movimento dos olhos e detectar a atividade elétrica do sono. Então, o filho estava numa sala, onde tinha uma cama, deitou, o pai colocou os eletrodos direitinho, colocou o filho para dormir, desligou a luz, saiu e foi para outra sala, onde tinha um equipamento onde estava registrando a atividade elétrica cortical e os movimentos dos olhos. O que o Acerinsky mostrou é que a criança dormiu, mas de uma hora para outra ele começou a perceber movimentos oculares rápidos sendo detectados. E aí ele disse, olha, calma. E a atividade cortical, porque está desincronizada, o indivíduo dorme, começou a sincronizar, de uma hora para outra começou a ter movimento dos olhos e desincronizou o córtex. Então ele saiu da sala e foi lá ver o que é que o filho tinha acordado. E quando ele chega, ele vê que o filho está dormindo.
Eles se aproximam do filho, conseguem até perceber os movimentos dos olhos do filho, o filho continua dormindo. Daí, então, o que ele vai, né, estudar com mais detalhes, porque ele vai perceber mais ou menos isso aqui que a gente tem. Eu vou mostrar que não é o resultado dele, que é um outro registro já moderno, né, mas mais ou menos isso que ele poderia ter visto. Então, aqui em cima, eu tenho um registro do eletroencefalograma, certo? Então, isso aqui é o eletroencefalograma, atividade, né, cortical, tá? Aqui é a atividade dos olhos e aqui é a atividade muscular. Então, o indivíduo está acordado, mas aqui, esse indivíduo, ele fechou os olhos. O que a gente observa aqui, ó? Atividade cortical, baixa amplitude, alta frequência, desincronizado. O que a gente vê aqui nos olhos? Um tremor ocular. Se vocês fecharem os olhos com força agora, vocês vão perceber, vão sentir um pequeno tremor ocular. Então, é esse tremor ocular que está sendo detectado, porque eu estou voluntariamente forçando os olhos fecharem. Né? Por isso que eu detecto esse tremor ocular. E aqui é a atividade do músculo. E aí o que ele percebeu, né, é que o que vai acontecendo é que a atividade cortical começa a ficar mais lenta e o tremor ocular desaparece. Ou seja, o indivíduo dorme. Né? E aí, essas ondas corticais vão ficando mais lentas ainda. Olha o tamanho da amplitude dessas ondas. Então, ele está em sono profundo, né? Sem tremor ocular, um pouco ainda de movimento muscular. E aí, o que vai acontecer é que de uma hora para outra, essa atividade cortical lentificou, sincronizou o córtex, passa para um padrão de atividade semelhante à vigília, baixa amplitude, alta frequência. Desincroniza o córtex, passa a ter movimentos oculares rápidos e atonia muscular. Fica sem nenhuma atividade, né, muscular. O indivíduo fica totalmente relaxado. O Asserinsky, né, chamou, então, né, este, né, evento de sono REM, porque ele vem sono com movimento rápido dos olhos. Rápido, aí o movimento da sigla, né, em inglês, por isso que se chama-se sono REM. Tá? E com atonia muscular. Né? Então, esse aqui é o trabalho, basicamente um trabalho de uma página, publicado na Science, né, pelo Asserinsky, né, e o Platinum, onde eles descreveram, né, esse sono. Olha, qual é a grande diferença? O que é que muda, né, com essa descoberta? É que antes se imaginava que o sono ele era um fenômeno único, ele era um fenômeno homogêneo. Eu tinha dois padrões clássicos, um padrão desincronizado em vigília e um padrão sincronizado durante o sono. E aí o que eles mostraram é que não é bem assim. O sono, eu tenho várias fases. Uma fase mais ou menos sincronizada, uma fase com a sincronização bastante, né, intensa, e uma fase desincronizada. E nessa fase que o cérebro está desincronizado, você pode ter movimento dos olhos e atonia muscular. E aí eu fiquei, então, definindo um sono leve, um sono de ondas lentas e o sono do movimento dos olhos, o sono REM. Então, isso demonstrou de que o sono é um fenômeno heterogêneo e não homogêneo, como se pensava até agora. Então, veja, olha, eu tive lá o modelo que eu tinha, né, áreas, né, anteriores e posteriores do hipotálamo e mesencéfalo, um responsável pela vigília, que depois se mostrou o sistema ativador reticular ascendente, que desincroniza o córtex. Depois se descobriu que mesmo durante o sono, o córtex tem uma fase do sono que o córtex fica desincronizado. Olha, quem é que desincronizava o córtex na vigília? Sistema ativador reticular ascendente.
E quem que dessincroniza o córtex durante o sonamento? E aí, esta mulher, essa brilhante pesquisadora, ainda hoje ela está viva, ainda hoje faz pesquisa, é uma canadense brilhante, a Barbara Jones. A Barbara Jones ela vai dizer assim, olha, a ideia da formação reticular é interessante, mas na época foi descrita nos anos 30, anos 40. Só que agora, nos anos 70, anos 80, as técnicas neuroquímicas, ou seja, as técnicas de eu caracterizar e diferenciar neurônios estavam bastante desenvolvidas. Então, eu consegui dizer, olha, marcar o neurônio, eu pegava, eu coloco uma substância lá numa determinada região do cérebro, o neurônio capta essa substância, alguns dias depois eu sacrifico o animal e vou marcar aonde que essa substância está. Eu sei que essa substância ela vai marcar só os neurônios que usam como neurotransmissor acetilcolina, dopamina, noradrenalina e etc. Então, o que a Barbara Jones foi fazer foi isso, foi tentar identificar quem eram os neurônios aqui, na formação reticular, e para onde esses neurônios se projetavam. E é isso que ela fez, né? Então, isso aqui é o que a gente tinha, a ideia geral da formação reticular. Esta é uma figura clássica, né, de um livro de neurologia clínica, né, o Broca, né? E esse desenho mostra que é um neurônio, um único neurônio, que veja as suas ramificações aqui durante todo o tronco cerebral. Essas ramificações estão recebendo projeções que vão ascendendo, sensoriais, e projeções motoras que estão descendendo, né? Então, aqui eu tenho uma formação reticular dividida na formação reticular mesencefálica, a formação reticular bulbar e aqui a formação reticular contínua. Então, faço dividir essa formação reticular. Então, o que a Barbara Jones foi fazer foi caracterizar os neurônios daqui, desta região, e para onde eles se projetam. Aqui eu tenho um outro esquema, né, mostrando aqui a formação reticular, que ela está aqui na parte mais rostral, aqui do mesencéfalo, né, do bulbo, né, e da ponte. Né? E a formação reticular, ela vai receber as projeções ascendentes, que são projeções sensoriais, elas estão subindo aqui, e aqui essas projeções sensoriais, elas ramificam para os neurônios da formação reticular. E as projeções descendentes motoras, elas se projetam para os neurônios da formação reticular. Ora, eu sei que quando eu estimulo a formação reticular, eu dessincronizo o córtex. Se o estímulo sensorial ativa a formação reticular, então o estímulo sensorial ativa o córtex. Certo? Mas a questão é, quem são esses neurônios? Né? E para onde esses neurônios realmente vão, fundamentalmente, no córtex? E era isso que a Barbara Jones queria investigar. E aí, né, primeiro ela caracterizava os neurônios conforme o neurotransmissor. Aqui eu tenho um exemplo, né, dos neurônios, as regiões onde eu tenho neurônio cujo neurotransmissor é a acetilcolina. Basicamente, são esses dois núcleos aqui no mesencéfalo, tá? Que são o núcleo penúcleo contínuo, né? E o núcleo látero-dorsal tegmental. Então, aqui eu tenho os neurônios aqui, são neurônios cujo neurotransmissor é a acetilcolina. Esses neurônios se projetam ascendentemente para o tálamo, ou se projetam também para essa região aqui do prosencéfalo basal. E esses neurônios do prosencéfalo basal, né, são também neurônios polinérgicos, e eles se projetam difusamente para o córtex. Parte desses neurônios que se projetam para o tálamo vão fazer sinapses com neurônios do tálamo, que são glutamatérgicos, são neurônios excitatórios. Então, olha,
A ativação desses neurônios libera acetilcolina, que ativa neurônios glutamatérgicos no tálamo, que ativam o córtex. A ativação desses neurônios libera acetilcolina, que ativa esses neurônios colinérgicos, que vão liberar acetilcolina no córtex e vão ativar o córtex. De uma forma difusa, não é uma forma localizada. Ele não vai ativar o córtex frontal ou o córtex occipital, vai ativar todo o córtex, de uma forma difusa. Por isso, mostra claramente, né, que a formação reticular, parte dela é colinérgica, pelos neurônios colinérgicos. E o mais interessante, olha o que ela, né, também foi demonstrado. Né? E essas projeções colinérgicas da formação reticular, ela tem, né, uma característica, né, envolvida com a ativação, com a dessincronização cortical. Aqui, olha, é um experimento feito em animais, tá? Não é em humanos, não dá para a gente fazer isso. E aqui o que eu tenho de registro, né? Eu tenho essa figura assim, essa coluna aqui é vigília. O animal está em vigília. Aqui o animal está em sono de ondas lentas, ou seja, sono sincronizado. E aqui o animal está em sono paradoxal. Isso aqui é a transição, né? A fase de transição entre o sono de ondas lentas e o sono paradoxal. Isso a gente vê bem rápido, por isso que a gente chama desse jeito. Para a gente chama sono REM, porque eles têm movimento dos olhos. No rato, a gente chama de sono paradoxal, que é o equivalente a do REM, né? Quando tem dessincronização cortical. Nessa primeira linha aqui, eu tenho um registro da atividade muscular. Se o animal vai fazer atividade muscular ou não. Aqui é a atividade elétrica cortical. Certo? E aqui é a atividade elétrica de um neurônio individual. Certo? Tá? Então, esse neurônio está bastante ativo aqui, ó. Esse neurônio está localizado aqui nesta região, no mesencéfalo. Certo? Então, o que a gente observa aqui nessa coluna da vigília? E olha, eu tenho aqui atividade muscular, o córtex está dessincronizado, porque isso aqui é vigília. E olha o que a gente observa aqui. Quando eu tenho atividade muscular, eu tenho muita atividade do neurônio colinérgico. Eu parei aqui a atividade muscular, eu tenho baixa atividade do neurônio colinérgico. Então, eu sei que esse neurônio colinérgico aqui, na formação reticular, durante a vigília, ele é ativado quando o animal vai fazer algum movimento. Ok? E aí, dessincroniza o córtex. Durante o sono de ondas lentas, não tem atividade muscular, certo? Aqui a atividade cortical, alta amplitude, baixa frequência, sono de ondas lentas. Não tem atividade colinérgica. Então, durante o sono de ondas lentas, não tem atividade desses neurônios aqui. Mas, se eu olho aqui, durante o sono paradoxal, a atividade muscular é zero, tem atonia. Eu estou com o córtex dessincronizado, porque agora é sono paradoxal. Tá? E olha, eu tenho muita atividade desses neurônios colinérgicos. Então, os neurônios colinérgicos, eles dessincronizam o nosso córtex durante a vigília, mas também eles dessincronizam o nosso córtex durante o sono REM. Só que ele dessincroniza o córtex, mas eu não tenho atonia muscular. Desculpa, eu tenho atonia muscular, então não tenho execução de movimento. E o indivíduo não desperta, o indivíduo está dormindo. Tá? E é nesta fase do sono REM, que está o córtex dessincronizado, que a gente mais sonha. E é nesta fase também que a gente mais facilmente desperta. Enquanto que aqui nesta fase de sono, né, sono de ondas lentas, né, que a atividade cortical está muito sincronizada, é aquilo que nós chamamos de sono profundo, que a gente tem mais dificuldade de acordar.
Então, a gente acredita que é porque aqui o córtex está muito mais próximo do que ele é na vigília. Então, por isso que é mais fácil você despertar. Então, nós vimos uma coisa importante, né? Ou seja, a Bárbara Jones descreve, olha, o neurônio colinético ele é fundamental, ele está muito bem distribuído ali na formação reticular, ele se projeta para o córtex de uma forma ativa, quando eu ativo eles dessincronizam. E não só isso, que na vigília, o animal livre, eles são bastante ativos quando ele volta a se movimentando. E eles voltam a ficar ativos quando o animal entra em sono paradoxal. Aí ela também demonstrou, né, as projeções na noradrenérgica, desculpa. Mais ou menos isso. Tá? A pergunta dela é a relação do sono REM com o sonhar tem a ver com a desincronização cortical? Tem. Né? Mas ela tem um pouco mais do que isso. A gente vai comentar um pouco mais na frente. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A Bárbara Jones marcou os neurônios, né, cujo neurotransmissor é a noradrenalina, aqui nessa região que a gente chama de locus cerúleus. E estes neurônios, eles se projetam tanto descendente, vai fazer sinapses com os circuitos dos módulos neurônicos, com o cerebelo e com o córtex, de uma forma difusa no córtex, e excitando o córtex. Então, o sistema noradrenérgico também é excitatório cortical. Também ela fez um estudo mostrando o sistema dopaminérgico, mostrando também que a dopamina tem uma via mesocortical, que ativa o córtex. Né? Também com a via, né, serotoninérgica, aí os neurônios localizados aqui, né, nos núcleos da RAF, tanto no mesencéfalo, né, no bulbo e na ponte. Né? Então, tem 3 níveis de neurônios, né, serotoninérgicos. E esses neurônios também se projetam de uma forma difusa, né, para todo, né, o córtex, ativando o córtex. E aí, né, posteriormente, isso já no final do século passado, no início desse século, foi demonstrado que lá no hipotálamo posterior, né, aqui nessa região do núcleo túbero-mamilar, eu tenho um conjunto de neurônios cujo neurotransmissor é a histamina e que, quando ela é liberada, promove uma dessincronização cortical. Vocês provavelmente já ouviram falar ou aconteceram com vocês que quando a gente toma, né, um antialérgico via oral, né, a gente fica meio sonolento. Por quê? Porque, na verdade, se a gente tem um processo inflamatório na pele, por que aquilo fica vermelho? Porque o processo inflamatório liberou histamina. A histamina promove um vasodilatação e faz aquele vermelhidão, aquele inchado. E aí eu tomo um antialérgico, que é uma substância que vai bloquear os receptores da histamina, para diminuir o processo inflamatório. Só que parte dessa substância passam pela barreira hematocefálica e vão bloquear os receptores da histamina, do córtex. Então, esta via do hipotálamo posterior fica bloqueada. Então, uma parte do sistema que dessincroniza o córtex, que nos mantém em vigília, fica bloqueada e a gente fica um pouco sonolento. Lá na selva, a pessoa que não tem negando, leva a cara da eles tinham também alucinações. Teve uma vez lá, começou, cadê o computador e esteve de selva. Isso ocorre, porque na verdade você tem um bloqueio desse sistema aqui para manter a capacidade de você poder compreender a realidade, né? E aí você mistura as coisas de sono e etc. O Ferengan é típico, né, um bloqueador de histamina, né, mas ele tem outras ações nos outros circuitos neurais, né? Por isso que ele funciona como psicoestimulado. Por isso que você não tem mais o Ferengan com facilidade. Antes você tinha, né? Qualquer tosse você tomava um xarope com Ferengan. Hoje você não tem mais, por causa desses efeitos que provocam. Né? Algumas pessoas ficaram viciadas, né, Ferengan.
Aí depois se descobriu, né, lá no hipotálamo posterior, um conjunto de neurônios, cujo neurotransmissor era orexina. O nome, né, foi chamado de orexina ou hipopetina, é a mesma coisa. É mais utilizado como orexina. A orexina tem a ver com alimento, né, que induz o alimento. Então, o hipotálamo posterior, como a gente falou lá na aula, né, de regulação do meio interno, né, ele tem o controle da regulação do comportamento alimentar. Então, esses neurônios da orexina, quando eles são ativados bastante, ele induz o comportamento alimentar e nos mantém em vigília. E a gente sabe que esse neurônio ele se projeta difusamente para o córtex, tá? E eles também se projetam para os neurônios do mesencéfalo, que são ativadores, para os neurônios colinérgicos, para os neurônios serotoninérgicos, para os neurônios dopaminérgicos. E o mais interessante, né, que aí a gente vai depois ver, vou já adiantar um pouco para vocês, é que eu falei para vocês que os neurônios colinérgicos dessincronizam o córtex durante a vigília e também dessincronizam o córtex durante o sono REM. Mas são neurônios diferentes, não é o mesmo neurônio, embora ambos sejam colinérgicos, certo? E aí, a orexina, ela ativa os neurônios colinérgicos, que dessincronizam o córtex durante a vigília, e inibe os neurônios colinérgicos, que dessincronizam o córtex durante o sono REM. Então, quando eu tenho uma deficiência desses neurônios colinérgicos, o que é que vai provocar? Eu vou deixar de ter uma inibição desses neurônios colinérgicos que dessincronizam o córtex durante o sono. E isso gera uma doença que a gente chama de narcolepsia, que é uma doença que é ataques de sono. Lepsia, né, que é um ataque, então, ataque de sono. Então, os pacientes que têm ou deficiência na produção de orexina ou dos receptores para orexina, eles ficam acordados normalmente, mas de vez em quando eles entram em ataques de sono. Tá? A orexina também está envolvida com a regulação do comportamento alimentar. Então, agora, neste momento, os níveis de orexina de vocês vão estar embaixo. Mas quando for lá, 11 horas, lá no final da aula, os níveis de orexina estão lá em cima. Aí o que acontece? Vocês comem muito. Vamos dizer que o Breno, ele pode fazer uma boa ação hoje, né? E convida todos vocês lá para o Sol e Brasa. Rodízio por conta dele. Quem é que quer ir? Eu. Todos, né? Pelo mesmo, né? E o Breno fazendo essa boa ação, vocês vão comer bastante, porque eles não vão recusar e também, até como uma forma de agradecimento, vamos comer muito. Aí, comemos muito, o que vai acontecer? Os sinais de retroalimentação do estômago vão chegar lá no hipotálamo e inibir a orexina. Aí vai dar uma sonolência, porque a orexina agora está inibida. E a gente vai dormir e vai sonhar mil maluquice. Ok? Por quê? Porque a orexina vai estar inibida, vai facilitar o sono e vai facilitar a gente entrar em sono REM. Então, vai facilitar a gente sonhar bastante. Aqui, ó, o tipo da formação, né, da atividade. Então, aqui, olha, aqui é a atividade motora, semelhante a esse gráfico, daquele que nós mostramos anterior, né? Então, aqui é vigília. Aqui na vigília o animal está ativo. E ó, os neurônios de orexina estão ativos. Semelhante aos neurônios da acetilcolina, certo? Mas, ó, durante o sono de ondas lentas, o neurônio de orexina não está ativo. Durante o sono paradoxal, os neurônios de orexina também não estão ativos. Certo?
Então, aquilo que o Magum e o Muricy chamaram de sistema ativador reticular ascendente, né? Hoje a gente conhece como esse conjunto de circuitos neuronais, esse conjunto de neurônios com diversos tipos de neurotransmissores que ativam o córtex. Não é um só, são vários, né, ativadores, né, do córtex. Além disso, uma outra coisa importante é que durante o sono paradoxal ou sono REM, você tem a atonia muscular. Essa atonia muscular, a gente já viu, né? O músculo estriado esquelético, ele não é inibido. O que a gente inibe é o motoneurônio. O motoneurônio, que faz sinapse com o músculo estriado esquelético, é sempre excitatório. Mas eu tenho neurônios aqui no tronco cerebral que se projetam para o motoneurônio e vão hiperpolarizar esse motoneurônio, promovendo, então, a atonia. Né? Então, olha, aqui, durante o sono REM, esses neurônios são ativados, hiperpolarizam o motoneurônio, promovendo, então, um relaxamento da musculatura, que é o que vai gerar a atonia. Então, aqui a gente tem, né, esses neurônios que, ativados durante o sono REM, hiperpolariza, promove a atonia. Existem algumas condições patológicas em que a ativação desses neurônios, mas esta via, ela está deficitária e eu não ocorro uma atonia. Se eu não ocorro uma atonia, eu posso executar os movimentos enquanto eu estou sonhando. É o que gera, né, uma patologia que a gente chama distúrbio comportamental do sono REM. Aqui é uma síntese, né, dos circuitos neurais que a gente conhece hoje, né, envolvidos com a manutenção da vigília e do sono. Então, aqui eu quero mostrar esse diapositivo. Né? Então, cada local desse aqui é uma região, aqui, por exemplo, locus cerúleus, aqui tem o hipotálamo lateral, né, orexina, aqui eu tenho uma região, né, anterior do hipotálamo, né? Aqui são as áreas, né, envolvidas, né, de ativação, aqui durante, né, o sono REM, né, essas várias áreas que são ativadas, e uma diversidade de circuitos e de neurotransmissores envolvidos. O que eu quero chamar a atenção com esse diapositivo é dizer o seguinte para vocês, olha, que a execução da nossa vigília, do nosso sono, de ondas lentas, do nosso sono REM, ele é bastante complexo, não é só uma via neuronal, é um conjunto de neurônios, usando neurotransmissores diversos. E é por isso que é tão difícil a gente conseguir desenvolver, né, um medicamento que induza o sono de uma forma natural. O grande sonho no início das pesquisas, né, na área de medicina do sono era o que, olha, tem um problema grave que é o que? Insônia, a dificuldade de dormir. Então, se eu conseguir desenvolver uma substância que induza o sono, vai ser um espetáculo. Nós já fizemos milhares de coisas, usando cada um envolvido num circuito de neurotransmissão, nenhum funciona. Por quê? Ou eu melhoro o sono de ondas lentas e inibo o sono REM, ou eu estimulo o sono REM e inibo o sono de ondas lentas. Não consigo fazer a reprodução de um sono, né, fisiológico. Alguma questão até aqui sobre a questão da neuroquímica? Diga, Breno. Não, mas pode que tem a hora de decisão, mas o que causaria, por exemplo, o sonambulismo? Tá, então, eu vou falar mais na frente do sonambulismo, mas eu já posso responder a sua pergunta rapidamente. A pergunta do Breno é sobre, bem, no caso, durante o sono REM, você tem atonia muscular, mas o que causa o sonambulismo? Porque, na verdade, o sonambulismo ele não é uma alteração comportamental durante o sono REM. É uma fase de transição.
Na verdade, o sonambulismo ele é uma condição em que eu estou nem dormindo nem acordado. Na verdade, eu estou na fase de sono de transição, estágio de sono leve e executo alguns comportamentos. Não é durante o sono REM. Você não executa aqueles comportamentos por causa de sonhos. Apenas você faz um comportamento do qual você está acostumado a fazer. Nada muito complexo. Qual substância é melhor? A que induz o sono lento ou o sono lento? Nenhuma substância vai fazer a sua coisa específica. O ideal é você deixar que o seu sistema nervoso funcione de uma forma específica. Claro que você pode ter uma alteração específica de um grupo de neurotransmissores que esteja perturbando o sono, e aí você tem que tratar dessa forma. Mas hoje, por exemplo, a insônia a gente não trata mais com medicamento, trata com terapia cognitiva comportamental. Só trata com medicamento quando é uma insônia aguda, para você usar durante 3, 4 dias. Então, como é que a gente pode explicar essa regulação? Porque nós vimos que eu tenho um sistema que induz a vigília e outro que vai induzir o sono. Então, esses são os principais modelos, né, que a gente vai falar aqui um pouco breve. Então, esse é o modelo que a gente chama de flip-flop, o modelo de gangorra. Tá? Então, basicamente, esse modelo, né, ele é baseado nessa ideia do sistema reticular ascendente. Ele está aqui incluído aqui ampliado, porque aí eu estou incluindo orexina e histamina junta, né? Então, aqui, ó, acetilcolina, noradrenalina, serotonina, tudo isso no mesencéfalo, a histamina e a orexina no hipotálamo, sendo aqui hipotálamo posterior e hipotálamo lateral, né? Então, todos esses neurônios não mantêm vigília. Por outro lado, eu vou ter uma área do hipotálamo, essa área aqui mais anterior, que é esta região, que é o núcleo ventrolateral pré-óptico do hipotálamo, né? E esses neurônios eles vão estar hiperativos durante a vigília. Lembrem que lá na aula de neurotransmissores, eu falei de um neurotransmissor atípico, a adenosina. Tem lá o ATP, trifosfato de adenosina, ele vai perdendo um fosfato, fica o ATP, até ele perder os 3 fosfatos e fica a adenosina. Que é a adenina mais a ribose. Essas duas moléculas. O que é que o neurônio faz com isso? Alguns neurônios, em especiais, os neurônios aqui do VLPO, armazenam a adenosina em vesícula sináptica e vão armazenando durante a vigília. Quando chega em determinado limiar de adenosina guardada ali, eles vão liberar essa adenosina, que vai se ligar lá para os seus receptores, e esses neurônios do VLPO, eles vão se projetar, principalmente aqui, ó, para os neurônios ativadores da vigília. Esses neurônios aqui do mesencéfalo, tá? São os neurônios lá do núcleo tuberomabilar, de histamina, os neurônios de orexina, no hipotálamo lateral, os neurônios de acetilcolina, lá no mesencéfalo, os neurônios noradrenérgico e serotoninérgico, lá do mesencéfalo, da formação reticular. Então, os neurônios do VLPO acumulam adenosina e se projetam, liberando adenosina, e também eles produzem, alguns deles vão liberar GABA ou galanina, que ambos são projeções inibitórias. Então, quando eu tenho muito adenosina, eu ativo esses neurônios, aí eles inibem o sistema ativador reticular ascendente, o indivíduo dorme, entra em sono, tá? E aí o córtex fica sincronizado. Então, é que eu tenho esse sistema, aqui, ó. Ambas as sinapses são excitatórias,
tanto daqui para lá, como de lá para cá. Então, o sistema indutor de vigília, os neurônios indutores de vigília, inibe o indutor do sono. E o indutor do sono inibe o indutor da vigília. Então, quem são indutores da vigília? O sistema ativador reticular ascendente. Quem é o indutor do sono? Aqui, ó, o hipotálamo anterior. Né? O núcleo ventrolateral preótico do hipotálamo, que ele é ativado quando ele tem muito acúmulo de adenosina. E esse acúmulo de adenosina ele vai ser proporcional ao quanto você ficou de vigília. Isso explica, né, uma resposta que a gente diz, que é a resposta de rebote do sono. Se eu durmo um pouco na noite anterior, na noite seguinte eu durmo mais. Tenho uma tendência a dormir. Ou se eu sou privado da noite inteira de sono, eu passo o dia inteiro meio sonolento. Por quê? Porque durante a vigília eu aumentei uma grande quantidade de adenosina. Como eu não dormi, a quantidade de adenosina continuou alta. E aí, ao longo do dia, ela continua alta e tentando fazer você dormir, por isso que você fica sonolento. Então, essa dinâmica aqui, ela vai promover, né, isso. Né? Uma hora vigília, uma hora sono. Vigília, sono. Vigília, sono. Quem vai ativar, então, aqui, a orexina, né? Lembre-se que eu falo que a orexina, ela se projeta para o mesencéfalo. Aqui a adenosina, né? No ventrolateral preótico. E também, né? Ambos os núcleos vão ser regulados pelo sistema circadiano, pelo relógio biológico, pelos núcleos supraplasmáticos. Tá? Então, nós vimos a regulação do sono, início do sono e vigília, sono e vigília. E como é que surge o sono REM? Então, o que ocorre? Se eu tenho muita adenosina, eu ativo, né, esses neurônios dessa região aqui, que inibe, né? Então, olha, aqui, muita adenosina, ativou esses neurônios, inibe isso, o indivíduo começou a dormir. Dormiu, entrou em sono de ondas lentas. E aí, ele entra em sono REM. Por quê? Esses neurônios aqui, que são os neurônios, eles, durante a vigília, eles estão inibindo o sono REM. Só que eu tenho um conjunto de neurônios, olha, neurônios colinérgicos, lá na mesma localização do neurônio colinérgico, que dessincroniza o córtex durante a vigília. Eles ficam interagindo entre si. Então, o que ocorre? Eu entro em sono, esses neurônios aqui foram inibidos, né? Olha, aqui, ó, dormiu, eu inibo esses neurônios, ó, via GABA, certo? Está inibindo. Então, durante o sono, esses neurônios aqui estão inibidos. Se eles estão inibidos, eles deixam de inibir esses neurônios. Aí esses neurônios são ativados, entram em sono REM. Então, eles dessincronizam o córtex e fazem a atonia muscular, ou seja, hiperpolarizam os mononeurônios. Mas eles também fazem uma coisa que é, eles ativam estes neurônios, que são os próprios inibidores dele. Certo? Então, por isso que o sono REM, você entra em sono, de onda lenta, aí entra em sono REM, e na hora que você entra em sono REM, você inibe ele mesmo. Os próprios neurônios, indutores do sono REM, vão ativar os neurônios inibidores dele. E com isso, então, você faz ao longo de uma noite um ciclo de aproximadamente entre 5 a 6 episódios. De sono de ondas lentas, sono REM, sono de ondas lentas, sono REM, sono de ondas lentas, sono REM. Ou seja, sincroniza o córtex, dessincroniza. Sincroniza o córtex, dessincroniza. Várias vezes ao longo de uma noite. Exatamente. Então, o pico de GH da criança é durante o sono de ondas lentas. Lembra-se que aquele gráfico
né? O primeiro pico era gigante, porque o que ocorre é assim, quanto mais sonolento eu estou, mais sono de ondas lentas eu tenho. Então, logo no início da noite, quando começa a dormir, eu tenho um grande episódio de ondas lentas. Aí tem um pequeno de sono REM. Aí tem um outro episódio de sono de ondas lentas, agora um pouquinho menor. Enquanto, ao longo da noite, o sono de ondas lentas vai diminuindo de duração, o sono REM vai aumentando de duração. A questão é assim, o disparo do próprio sono REM, ele tem várias outras propostas, vários outros modelos. Aqui tem 2 modelos importantes. Tem esse, né, proposto pelo Jin Lu. Jin Lu é um chinês que vive nos Estados Unidos há muito tempo. Antes ele estava em Harvard, agora ele está na Johns Hopkins, né? E o outro modelo, aqui o Jin Lu, ele trabalha muito nessa ideia, né, da fluid flow. E o Pierre Lupy, que é um francês, né, que é da Universidade de Lyon, né, tem esse modelo que é uma interação GABA-glutamatérgico. Né? Os modelos são parecidos, né, mas existem algumas pequenas diferenças. Tanto o Jin Lu como o Pierre Lupy são pesquisadores, né, que já tiveram aqui em Natal, né, a gente tem colaboração com ambos, né, e o Instituto do Cérebro também. Então, o modelo que o Jin Lu propõe é que essa interação entre os neurônios, que a gente vai chamar de REM-on e REM-off, significa, são neurônios que vão estar ativos durante o sono REM. E os REM-off são neurônios, né, que não vão estar ativos durante o sono REM. Se eles forem ativados, os neurônios REM-on são inibidos e aí não tem sono REM. E essas 2 regiões aqui, eles vão se projetar para 2 áreas específicas. Uma vai ser para a área do tálamo e do prosencéfalo basal, que vai promover uma desincronização cortical, e para outra, para a medula espinhal, que vai promover uma hiperpolarização dos motoneurônios. Então, essa via ascendente desses neurônios em on é a via que vai gerar a desincronização cortical. E esta via descendente é a via que vai promover uma inibição dos motoneurônios, vai promover a atonia muscular. Certo? Então, o único momento que nós temos atonia muscular é durante o sono REM. Né? E a proposta do Jin Lu é que essa via é GABA nos 2 lados. Já para o Pierre Lupy, não é bem assim, eu tenho uma coisa mais complexa, tanto a participação do GABA, mas também do sistema de noradrenalina, serotonina, tal, e de glutamato envolvido. Mas a resposta é a mesma, desincronização cortical e hiperpolarização do motoneurônio. Então, veja o que acontece. Né? Alguns momentos, vocês estão aí na cadeira, bonitinho, assistindo nossas aulas, e as aulas são chatas, e aí, isso 2 horas da tarde, a orexina baixa, a orexina não está inibindo esses neurônios REM-on, o que ocorre? Vocês acabam tentando entrar em sono REM, por isso que tem aquilo que nós chamamos de pescar, pescoço cai. Aquilo é o quê? Atonia muscular rapidinha que teve na musculatura do pescoço. E aí o pescoço cai. Ou às vezes a gente está sentado lá na cadeira, a sensação é que a gente quase caiu da cadeira. A gente olha para um lado e para o outro, ninguém está nem percebendo nada. Porque, na verdade, a gente não é quase caído. Por uma questão de milissegundos, você tem uma atonia generalizada e a interpretação que a gente tem é que a gente estava caindo. Ou a gente acorda achando que caiu em cima da cama. Porque, na verdade, eu estava com hiperpolarização dos meus motoneurônios, eu tinha relaxamento da musculatura zero, inclusive a musculatura antigravitária, a musculatura posterior, a musculatura extensora, estava toda relaxada, e eu acordei, e o meu cérebro lembra que antes estava relaxado.
qual é a sensação que você interpreta? Olha, se eu estava relaxado, é que eu estava em queda livre. É porque a minha musculatura antigravitária não estava funcionando. E aí a minha interpretação é que eu caí em cima da cama, na verdade. Aí, Os cochilos, professor, que causa se identificar, é mais ou menos nessa linha aí. é mais ou menos nessa linha. Você pode entrar em sono REM, ou pode entrar, inclusive, em sono de ondas lentas, mas aí você perde a noção da realidade, do controle voluntário. A outra coisa que ocorre também é o que... A via que ativa o sono REM e que ativa o sono de ondas lentas estão interligadas? Estão interligados. Então, na verdade, o sono REM, fisiologicamente, é para ele acontecer depois do sono de ondas lentas. Fisiologicamente, nunca a gente entra em sono REM direto da vigília, a não ser que a gente tenha uma doença que é a deficiência de orexina, que é a narcolepsia. Né? Aí sim. Você pode abrir só o nome do introdução? Você pode abrir só o nome do Então, VLPO, que é o ventro lateral preótico. No ventro lateral preótico. Tá? Então, o que é que ocorre? Às vezes a gente também acorda e tem o que chama de paralisia do sono. Porque na hora que eu acordo, eu posso estar em sono REM. Então, esta via aqui, eu acordei lá em cima no meu cérebro, mas essa via inibitória aqui, de hiperpolarização dos meus módulos neurônicos, ela ainda esteve ativa. Ela não foi desligada. Você acorda, está paralisado. Não consegue se mexer. Fecha os olhos, respira, mas não fala. Né? E gradualmente você vai voltando. Isso que a gente chama de paralisia do sono. Eu vou dormir, assim, bem começando a dormir, não sei se é um estágio de dormir, agora, se eu dormir, eu vou ter uma oscilação bem estranha. Aí a gente começa a fazer isso. É uma população que está por isso. Bem, sim. Nós vamos falar isso aí na segunda parte da aula, certo? Então, a gente tem hoje vários modelos, né, para explicar, né, os mecanismos de regulação do ciclo sono e vigília. Tá? Não é uma coisa tão simples, mas hoje a gente já conhece muita coisa. E isso permite a gente entender vários mecanismos fisiológicos e fisiopatológicos que ocorrem durante o sono. Hoje, né, todo esse conhecimento básico, né, permitiu a gente poder entender as doenças do sono. E é por isso que hoje a gente já tem a especialidade que nós chamamos de medicina do sono. Que geralmente é o clínico, né, o neurologista, o pneumologista, o pediatra, o psiquiatra, o otorrino, que faz a residência e depois faz uma especialização, né, na área de medicina do sono. Tá? Então, a gente vai fazer agora o nosso intervalo, né, e aí a gente volta para discutir a parte de como é que eu faço uma análise clínica na parte de polissonografia e os principais distúrbios do sono, né, para a gente poder aplicar nessa parte de conhecimento. Ok? Então,